Literatura clássica no ar, e o unboxing de hoje é um clássico escrito pelo maior escritor da literatura brasileira. É um livro que ouvimos falar desde a infância na escola. Aquele mesmo de onde veio o eterno dilema: traiu ou não traiu? Dom Casmurro. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Me faltou eu mesmo, e essa lacuna é tudo. Vixe! O marca-páginas é incrível e mais uma vez temos o tom amarelo, muito comum nos livros clássicos, e que no dicionário de cores da literatura representa sentimentos negativos. Este tom de amarelo mais mórbido, aqui nessa obra, vai representar sentimentos como a inveja e a doença. Aqui, nesta obra, podemos destacar a doença e a loucura. É interessante notar a arte que conversa com a história. Temos aqui um retrato pendurado numa parede. Nesse retrato vemos Bentinho e Capitu, ela menor que ele. E o retrato está pendurado em um papel de parede amarelo. No decorrer das obras de Machado de Assis, que era por sua vez um grande leitor dos clássicos, nós vamos encontrar muitas referências referentes a outras obras. Ou seja, ele conversa com obras de outros autores. Aqui vemos claramente a referência do conto de Charlotte Perkins, de 1892. O papel de parede amarela, um clássico da literatura feminista. Neste livro, uma mulher sofre abuso psicológico do marido, que apesar de médico, não é nada confiável. Ela é forçada a se isolar num quarto com papel de parede amarelo, que é símbolo da confusão e da angústia. What do you think of it? Who owns it? Right now, the court owns it. But for the summer, it's ours. What on earth was this room? It was a children's nursery, I believe. The playroom, they grew older. It's big and airy.
windows and wonderful views. Come. You see the gardens and arbors from over here? There's something wrong with this room. You can't let those talks get the better of you. As soon as we change the paper, it will be the door. There's nothing worse for a nervous patient than to give way to these sort of fancies. He cares for you so much and truly wants to see you get better. Except he doesn't think there's anything wrong with me. It's a horrid smell. It's coming from the wallpaper, you know. We should burn this house down to the ground. I could. Standing on the floor. It sticks terribly. And the pattern just enjoys it. Those bulbous heads and strangling eyes and fungus growths just shriek with derision. And I'm getting angry now. Assim como em Dom Casmurro, temos uma relação complexa e obsessiva de um marido confuso e perturbado. Bentinho é um hábil orador que se equivale dos pensamentos e citações de autores clássicos para provar as ideias e convencer você, leitor, de suas suspeitas em relação à sua esposa. Captue seus olhos de ressaca, seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ela é uma mulher introspectiva que está muito além da manipulação do marido e dos conceitos de moral da sociedade. É uma mulher que se vê vigiada todo o tempo por um marido obsessivo. Esse marido, Bentinho, descreve até o seu olhar, o jeito que ela anda. Já reparou que ela possui uma vida interior, um domínio de si, que é a maior frustração de Bentinho? Ele não consegue acessar os pensamentos e nem os sentimentos dela. Você não concorda que Bentinho é um marido um tanto narcisista? Esse personagem parece ter inveja do brilho da própria mulher. Já tinha visto Bentinho por esse ângulo? A verdade é que quando a Capitu se fecha e ele é incapaz de acessar as emoções dela e os pensamentos, ele entra em colapso. A verdade é que ele perde a identidade dele, porque ela é toda a sua vida. Ela é a fonte de suprimento narcisista dele. E aqui o retrato do autor, que tem o poder de descrever personagens desvelando a alma humana, com todas as suas misérias, amarguras e dores, a ponto dos personagens se tornarem fantasmas de pessoas que viveram as suas experiências na Terra. Parecem fantasmas contando a sua vida passada. E eu não estou me referindo apenas a Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas de todos os outros livros do autor. Capitu tinha olhos de ressaca, uma dialética da vida interior e um cansaço da vida conjugal e cotidiana. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento. Ele ficou órfão aos 10 anos e foi morar com a sua madrinha. Ele escreveu para folhetins e publicou o primeiro livro aos 33 anos. Ele foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, sabia? Esse autor era conhecido como o bruxo do Cosme Velho. Isso porque ele queimava cartas e outras coisas em um caldeirão para buscar inspiração. Ele era mulato, canhoto, gago e epilético. Ele amava xadrez, foi autodidata, era leitor dos clássicos, humanista, e os seus escritores preferidos eram Victor Hugo e Charles Dickens. Ele era neto de escravos e traduziu Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, e O Corvo, de Edgar Allan Poe. Ele escreveu teatro, foi político e enfrentou preconceitos por ser mulato. Enfim, um grande homem, sobrevivente e vencedor, cronista do seu tempo. E por falar em crônicas,
temos como mimo do clube um compilado de contos do mestre. São textos sutis e ironistas, cheios de entrelinhas e com cutucadas necessárias. Tanto que seu jeito único de escrever e incomodar, desvendando a hipocrisia social, é chamado de machadiano. O Machado escreve com jogos de sentido, usa ironia, cita ideias de outros autores, iluministas, humanistas, e que no Brasil escravocrata era um grande desafio. Ele faz muita crítica social, por isso não tenha pressa de ler, vai lendo devagar, desvendando em cada frase as ideias que ele quer nos mostrar. Absorva o máximo dessas ideias. Essa edição do clube é simplesmente perfeita, com uma capa maravilhosa. Não é um livro muito extenso, porém é um livro para se ler com calma e entender cada página. Tem fitilho dourado, capa dura e com muita riqueza de detalhes. Folha amarelinha, capítulos espaçados, diagramação espaçada e super confortável de ler, sem falar na riqueza de detalhes. No capítulo 2, o narrador diz: "O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar, na velhice, a adolescência." Neste capítulo, o autor, através de Bentinho, conta que a casa que ele mandou construir é memória. E por conseguinte, e não por coincidência ao personagem, é uma réplica daquela que o autor passou a adolescência. Para quem não pescou ainda, é memória viva, réplica da casa que o autor passou a infância dentro do próprio livro. Portas abertas ao infinito, vários cômodos, objetos e imagem. É a imagem de uma vida amarga e solitária. Embora muitos dizem que se separa o autor da obra, e muitos estudiosos e filósofos já se encontraram e desencontraram nesse tema, isso é uma grande mentira, uma falácia. Quem escreve um livro retrata vivências, cobre o texto com emoções e os mais profundos ideais. Cada autor tem a sua pena. Sim, eu estou dizendo que um livro é um pano de fundo para descrever situações hipotéticas que provam as ideias de quem escreve. A casa, para o Machado de Assis, é o símbolo da nossa casa interna, do nosso corpo. É o nosso ser no mundo que tem vários cômodos. Somos feitos de muitas ideias, muitos talentos, gostamos de muitas coisas. Todos os objetos à nossa volta são memórias de situações que vivemos, de momentos felizes ou infelizes, de tudo aquilo que aprendemos. Cada objeto, móvel, cor da parede ou detalhe da nossa casa é, sem dúvida, um pouco de nós. Por isso, ao ler este livro, fica atento em cada detalhe. É pura filosofia humanista. Um homem que manda fazer uma réplica da casa onde passou a infância para viver recluso nela, como o Bentinho fez, nos mostra alguém infantil que se recusa a crescer. No intuito de atar as duas pontas da vida, que não tem ponta nenhuma, o Bentinho nos conta sua história, só que através de apenas um ponto de vista. Cadê outra ponta do fio? Só tem o lado da moeda, o lado dele, da perspectiva dele e dos sentimentos dele, que distorce, desvia, faz uma narrativa indireta, cheia de enigmas, coloca detalhes desnecessários para desviar a atenção do leitor dos fatos realmente importantes. Gaslight? Ele fica se lembrando de amores juvenis, como se ele fosse o máximo. Ele fica se tentando provar a todo instante e ainda por cima fica desvalorizando a esposa, Capitu. Ele se vitimiza e se deleita no prazer das dores velhas. Falei bonito agora, não é? Uma maneira delicada de dizer que o Bentinho é um personagem narcisista. Um homem abusivo que colapsa quando a Capitu não permite que ele manipule as emoções dela.
A raiva e a inveja que ele sente de Capitu é notória. Além de jogar toda a culpa nela pela relação dos dois entrar em conflito. Bentinho, o alecrim dourado da mamãe dentro da casa réplica de sua infância. E Capitu, na verdade, é a jovem inteligente que protege o emocional dela e que silenciosamente grita com seus olhos cansados de ressaca. Cresce, garoto! Nessa prévia de leitura, eu não vou ficar contando detalhes sobre a narrativa, não. É porque a intenção de uma prévia de leitura é justamente que o professor de literatura, no caso, euzinha, forneça para vocês ferramentas para ler com um olhar crítico, retirando o máximo de proveito da obra. Então, as palavras-chave para entender o livro são narrador não confiável, narcisismo, cansaço, transtorno psicológico, abuso afetivo, reclusão, hipocrisia moral e gaslight. Bentinho, sem dúvida, é um personagem muito inteligente e esperto. Ele sai do seu papel de vilão para se tornar mocinho, escondendo a própria vítima, que é Capitu. Capitu é a verdadeira vítima desse romance. Um orador brilhante, mas que faltou terapia na vida dele. Quer saber a verdade? A grande questão desse livro não é se ela traiu ou não traiu Bentinho, mas a grande questão do livro é o que fazer com as memórias de afeto e de amarguras na nossa vida. No fim, a lição que fica é o que fazer com o nosso passado? Como lidar com ele? Como esse passado afeta o nosso presente, os nossos relacionamentos? Será mesmo que nós somos sempre as vítimas da nossa história, da nossa vida? Ou todos nós estamos sendo injustos porque estamos contando apenas a nossa versão dos fatos? Esse livro é uma preciosidade porque ele é cheio de notas de rodapé, extensas notas de rodapé. Isso porque, durante a leitura, nós vamos nos deparar com literatura clássica antiga. É que Machado de Assis lia em grego e latim. Por isso, nós temos inúmeras referências clássicas. Mas não se preocupe, porque essa edição está repleta de notas de rodapé explicativas. Essas notas são muito valiosas para entender o texto com profundidade. O Bentinho é exagerado, ele faz muita conta de si mesmo. Ele compara os próprios dramas pessoais aos grandes dramas do passado. Como se ele fosse comparável aos heróis dos grandes personagens dos livros clássicos da antiguidade. Para mim, ele não é nem de perto um novo herói. Ele não passa de uma caricatura muito da mal feita. Só para vocês terem uma ideia, ele cita Príamo e tem o desplante de se tomar por Santo Agostinho. Sem falar nas outras baboseiras mais, porque ele se põe tão grande e tão digno como se fosse os santos e os heróis do passado. Ele é tão grande, tão grandioso. Um tremendo de um narcisista grandioso, né? Então, finalmente, um professor de literatura vem em um vídeo do YouTube e te diz que a dúvida que fica no livro não é sobre a índole e o caráter de Capitu. Se Capitu é traidora ou não, mas o problema do livro é justamente o Bentinho. Bentinho é narcisista grandioso, vulnerável, comunal, perverso ou os três? Depois dessa, até começou a chover. Espie a chuva na janela. Então, depois dessa prévia de leitura que você viu o lado certo do texto, o lado crítico, agora você é um leitor esperto que não vai se deixar enganar por esse narrador não confiável de meia tigela. Eu tenho certeza que o sentimento que você vai ter dessa leitura, depois de descobrir tudo isso nesse vídeo, é ranço do Bentinho. Pode anotar, depois você volta aqui e me conta.
Então é isso, ovelhinhas. Eu já vou aproveitando a chuva e começar esse livro. Boa leitura e muita coragem para ver mais além do texto. Com todas as nuances e temas psicológicos e filosóficos que vão te conduzir para dentro de si mesmo. Esse livro é um passeio para dentro da nossa casa interior, que somos nós. Pelos cômodos bonitos e feios, limpos e sujos, e que vai nos mostrar que não somos tão inocentes quanto acreditamos. Dá uma olhada na capa do livro. Nós temos aqui a porta e aqui o papel de parede amarelo, que é como se nós estivéssemos dentro de um dos cômodos da casa. Você reparou? É que estamos enfrentando o nosso próprio papel de parede amarelo, a nossa própria loucura. É por isso que esse livro vai nos mostrar que nós não somos tão inocentes assim como nós acreditamos. É que todos nós somos um pouco bentinhos. Bentinho, Bento. Então espero que você leia absorvendo todas as ideias com um olhar crítico. Porque afinal, quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. Pense nisso.